queridos, vamos lá para a questão 2 do IME de 2012, certo? Vamos lá? Olha só, a questão é assim, nós temos um aro, dentro desse aro eu tenho uma partícula de massa M e carga mais Q. Essa região é uma região de campo elétrico uniforme, essa direção e esse sentido, certo? O raio tem o aro tem um raio R, essa aqui é o meu ponto de origem, e nesse ponto a minha velocidade tem essas características vetoriais. E ele vai pedir para a gente tudo isso aqui em relação ao eixo x. Sempre em relação à abscissa x aí, beleza? Muito bem, a primeira coisa que ele pede é a velocidade em qualquer ponto da trajetória em função de x. Muito bem. Como nós vamos resolver essa questão, galera? Para resolver essa questão, nós vamos usar o teorema trabalho-energia cinética. Trabalho igual a variação da energia cinética. Ok? Ali nós temos uma força elétrica, que vai agir de maneira constante, já que eu estou no campo elétrico constante. Então, eu tenho o trabalho da força elétrica. Como que a gente calcula o trabalho da força elétrica? Q vezes 1. Isso vai ser igual à variação da energia cinética. Ou seja, energia cinética final, mvf quadrado sobre 2, menos energia cinética inicial, mv quadrado sobre 2. No início, eu tenho essa velocidade v, ok? Muito bem. O que acontece aqui então, galera? Nós temos lá um 2, né? Vamos passar lá o m, v final ao quadrado. Ele vai ser igual a quem? 2qu, certo? Passei o 2 para lá. E esse cara passa mais, né? Mais mv quadrado. Sem o 2, porque eu já passei o 2 multiplicando. Muito bem. Eu tenho isso aqui então, beleza? E a minha velocidade final, ela vai ser quem? A raiz de 2qu sobre m, mais, corto o m com m aqui, o v quadrado. Só que u não foi me dado no problema. Eu tenho que encontrar u em função da minha coordenada x, certo? Da minha abscissa. Veja, eu tenho o campo elétrico, certo? O campo elétrico é uniforme. U é a diferença de potencial. A diferença de potencial, então, vai ser a minha distância, certo? Então, ó, eu posso usar essa equação aqui, U igual a E vezes D, e como eu saí da origem, o D vai ser a minha própria abscissa x, certo? Então, daqui, nós tiramos que U vai ser E vezes x, certo? E a minha velocidade final, ou velocidade em qualquer ponto, em função de x, é igual a raiz de 2q e x sobre m mais v quadrado. E essa é a minha resposta da letra A. Letra A, respondido. Beleza? Essa é a minha velocidade ali. Tranquilo, galera? Maravilha. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede as componentes da velocidade na direção x e na direção y. Isso aqui é a minha velocidade, ok? Agora eu quero decompor a minha velocidade no eixo x e no eixo y. Vamos lá. Então, ó, vamos supor que nesse ponto aqui eu tenho a minha velocidade assim, certo? E eu quero decompor essa velocidade no eixo x e no eixo y. Quero fazer essa decomposição ali. Beleza? Olha o que nós temos, galera. Nós temos o seguinte, ó. Vamos fazer de outra cor aqui. Muito bem. Se eu fizer aqui, ó, eu tenho isso aqui. Beleza? Muito bem. Eu sei que essa distância daqui até aqui é o meu próprio raio. Ok? Então, ó, posso colocar isso aqui assim. Essa distância aqui é meu próprio raio. E aí, só para não confundir, vou apagar esse laranjado aqui. Beleza? Isto é o meu próprio raio. E isso aqui é o meu x.
Certinho? Olha só. Nesse esquema aqui, eu posso colocar aqui um ângulo alfa e aqui um ângulo θ, onde eles são complementares. Certo? Se eu fizer o prolongamento do raio aqui, aqui eu tenho meu ângulo alfa. Então, no meu laranjadinho aqui, eu vou ter qual ângulo? Eu vou ter o ângulo θ, porque eles são complementares. É um ângulo θ aqui. De forma que o meu Vx é V cosseno θ, esse V aqui vezes cosseno θ, e o Vy é o meu V vezes seno de θ. Então, meu trabalho é encontrar quem? Seno e cosseno de θ, certo? Neste triângulo aqui é simples de encontrar. Olha só. Eu tenho quem será o meu seno de θ. O seno de θ é o mais simples de encontrar. Meu seno de θ será cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? E o cosseno de θ seria o cateto adjacente, mas nós temos que colocar tudo em função de x. Certo? O que eu preciso fazer então? Aplico a propriedade fundamental da trigonometria, certo? Em que o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Então, meu cosseno de θ, ele será a raiz de 1 menos isso aqui ao quadrado. X quadrado, R quadrado. Posso escrever assim, então, R quadrado menos X quadrado sobre R quadrado. Ok? Tá feito. Então, eu tenho os dois, seno e cosseno. E aí, o meu Vx? Quem será meu Vx? Meu Vx será isso vezes o cosseno de θ. Então, meu Vx será raiz de 2q e x sobre m mais v quadrado, que multiplica isso aqui, que multiplica r quadrado menos x quadrado sobre r quadrado. Beleza? Se você quiser colocar tudo dentro de uma raiz só, tudo bem. Não há necessidade, né? Mas está aí o meu Vx. O meu Vy, ele será quem? Ele será meu seno de θ, o seno de θ, vezes o V. Então, eu terei um x sobre r, seno de θ, vezes o meu próprio V. Quem que é o V? 2q e x sobre m mais v quadrado. Certo? Então, está aqui. Letra B está resolvida. Eu tenho o meu Vx e o meu Vy. Beleza? Resolvido letra A, resolvido letra B. Letra A está aqui, letra B está aqui. Ok? Então, nós podemos dar um ok aqui e um ok aqui. Vamos para a letra C, onde ele pede a aceleração tangencial. Muito bem. O que nós vamos ter que fazer aí para resolver essa letra C, galera? Encontrar a aceleração tangencial. Muito bem. Para encontrar a aceleração tangencial, quem que seria essa aceleração tangencial? É a aceleração neste sentido aqui. Beleza? A aceleração que eu tenho nesse sentido. Então, ó, vou apagar aqui o meu Vx e o meu Vy, certo? Continuo tendo os mesmos ângulos ali. E aqui está a minha aceleração tangencial. Agora, o que eu vou escrever? Vou escrever a força. Aqui eu tenho a força, certo? Essa força é decomposta na sua componente tangencial e na sua componente radial, beleza? Essa componente tangencial é que me interessa para a letra C, certo? Lembrando que aqui eu tenho um ângulo θ, beleza? Vou pegar uma reta paralela aqui, ó, e fazer essa construção aqui, de forma que esse cara é o 90. Essa força aqui é minha hipotenusa e eu vou rebater aqui, beleza? Então, F vezes cosseno de θ. Muito bem, o que eu quero dizer? Vou aplicar aqui para a letra C, vou aplicar a segunda lei de Newton,
força resultante igual a massa vezes aceleração. Como eu quero a tangencial, então eu preciso da força na direção tangente ao movimento. Essa força a gente sabe que é Q vezes E, essa força aqui, campo elétrico vezes carga. Aí eu decomponho essa força nesse eixo aqui, então vezes o cosseno de θ, vezes o cosseno de θ, que é esse carinha aqui, ó. Então isso que multiplica a raiz de r² menos x² sobre r². Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, a minha aceleração tangencial será quem? Q vezes E sobre M, que multiplica o cosseno. r² menos x² sobre r². Está feito. Calculei a minha aceleração tangencial. Tranquilo? Aqui. Maravilha. Então, letra C também. Ok. Agora, vamos para normal. A letra D, ele pede a normal. Letra D, ele pede a força normal de reação do aro sobre a partícula. Certo? Muito bem. Quais são as forças que atuam nesse cara? Então, tem a força F, que é decomposta na sua componente tangencial. E aí, vamos colocar aqui de laranja, na sua força radial. Certo? Então, nós temos aqui o F radial. Além dessa força, nós temos a força causada pela velocidade no movimento circular, que é aquela força centrípeta, que a gente aponta por inércia para fora, certo? Eu tenho que apontar essa força aqui para fora. Então, eu tenho a soma de duas forças aqui para culminar na normal, certo? Então, a normal será o somatório dessas duas forças. Quais são elas? Então, a minha normal, ela será o somatório da força elétrica radial mais a força causada pela velocidade no movimento circular centrípeta. Beleza? Então, a minha normal, ela será quem? Força elétrica, Q vezes E. Na radial, vai ser o seno de θ, esse carinha aqui, ó. Então, vezes seno de θ. Então, vezes x sobre R. Mais centrípeta. Centrípeta é M sobre R, V². Quem que era meu V mesmo? Meu V era raiz de Q, 2, Q, E, x sobre M mais V². E isso tudo ao quadrado. Essa era a minha velocidade. Ok? Muito bem. Então, a normal será o quê? Quando eu colocar isso ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou cortar a raiz, ok? Vou cortar a raiz com o quadrado. Maravilha. E aí, o que eu tenho? Ó? Eu tenho um M sobre R que multiplica todo mundo aqui. O M de cima vai cortar com o M de baixo. Então, eu tenho 2QEx sobre R. E aqui eu tenho um QEx sobre R. 2QEx sobre R mais QEx sobre R vai dar 3QEx sobre R. Certo? Mais um MR vezes V². Mais mv² sobre R. Então, essa é a minha força normal, certo? A força normal que o aro faz sobre a minha partícula em um ponto X qualquer. Beleza? Então, respondido a letra D. Ok. Letra E, a última pergunta do problema. Ele pede o raio instantâneo da partícula quando ela se solta do ar, ou seja, lá no ponto mais alto da trajetória, o que vai acontecer com ela. Então, olha só. A partícula faz esse movimento,
Quando chega aqui, a partícula vai estar no lançamento vertical, certo? E como eu tenho um campo elétrico puxando ele para lá, eu vou ter nesse ponto a velocidade dela para cima e essa força aqui que vai ter uma característica de força centrípeta, que é a força elétrica. Então, já que é uma característica de força centrípeta, esse cara vai fazer um tipo de movimento circular. Se ele faz um tipo de movimento circular, então nós temos quem? Nós temos um raio de trajetória ali. A força elétrica funciona como uma força centrípeta. Então, para resolver a letra E, nós vamos precisar dizer o seguinte: a força elétrica é igual à força centrípeta. A força elétrica nesse ponto aqui, ó, é o seu valor máximo, não é decomposto em nada. Então, é o Q vezes E. A força centrípeta é mv² sobre R. O V tem que ser o V daquele ponto, certo? Então, olha só, quando nós abrimos isso aqui, a gente vai ter o seguinte: esse raio aqui não é o raio do aro, é o raio da trajetória, ok? Então, eu vou colocar aqui um RT, o raio que ele está pedindo, o raio da trajetória. Então, nós temos um MRT, que multiplica quem? A raiz D. A minha velocidade era quem? 2QEx sobre M mais V². O detalhe aqui, ó, é que quando eu estiver lá nesse ponto aqui, a minha abscissa x, ou seja, a minha coordenada aqui no eixo x, é o próprio raio da trajetória, certo? Então, eu vou trocar o x pelo raio, e esse raio tem diferença com esse raio. Esse raio é o raio do aro, esse aqui é o raio da trajetória, logo após ele soltar ali. Beleza? Muito bem. Isso ao quadrado. Novamente, vou cortar a raiz disso com o quadrado. E eu tenho isso aqui. Como eu quero RT, vou isolar o meu RT. RT vai ser quem? M sobre Q vezes E, que multiplica 2QER sobre M mais V². Certo? E aí, olha que interessante aqui, ó. Nós temos um Q vezes E, que vai cortar com esse Q vezes E. Nós temos um M, que vai cortar com M. Vai sobrar 2R. Então, RT é igual a 2 vezes o raio do aro, mais isso que multiplica isso. Ou seja, mv² sobre Q vezes E. Certo? Esse é o raio da trajetória. O raio instantâneo da trajetória no momento em que ele se solta ali do ar. Beleza? Resolvido a questão 2 do M 2012. Não saiam daí e esperem a próxima resolução. Valeu!